pessoa falece, o patrimônio deixado por ela, que abrange o conjunto de bens, direitos e obrigações, passa a ser chamado de espólio. Mas quem tem direito à herança? Como é feita a partilha? E se a pessoa que morreu não tem herdeiros nem testamento? Este é um assunto delicado, mas envolve muitas dúvidas. No programa de hoje, vamos falar sobre direito sucessório e planejamento patrimonial. Saiba que a legislação brasileira fala sobre transferência de bens de um indivíduo após a sua morte. Antes, vamos ver o que diz a Constituição sobre o assunto. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que é garantido o direito de herança e que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos nascidos no Brasil. Sobre o tema, eu converso agora com Marcelo Batista de Souza, advogado e professor de Direito de Família, e também com Fernanda Passos Giovanelli de Oliveira, professora e advogada de Direito Civil. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Fernanda, a Constituição regula e fala sobre o direito à herança, mas o Código Civil também trata do assunto, não é mesmo? É mesmo. Então, obrigado pelo convite. O Código Civil também trata sobre o assunto de sucessões, lá no livro 5º, a partir ali do artigo 1784. Ele vem tratando aí o que é herança, quem são os herdeiros, como que acontece essa transmissão, como que essa transmissão da herança pode ser transmitida àqueles que ficam, né? Além da saudade, aquele que vai e deixa bens, deveres, deixem também, inclusive, muitas dívidas. E como que essas dívidas vão ser divididas? Quem que assume? Como que assume? Então, o Código Civil também trata de uma maneira pormenorizada como que isso vai ser deixado para os herdeiros. Bom, doutor Marcelo, então vamos falar aí um pouquinho sobre essa linha sucessória. O que são os herdeiros legítimos que tanto se fala? O Código Civil, ele trouxe ali uma relação de herdeiros, que são as pessoas que vão, né, herdar ali os bens do decújus, do falecido. Então, ele traz lá no artigo 1829 uma relação. Então, inicialmente, são os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, depois os ascendentes em concorrência ali também com o cônjuge ou companheiro, depois o próprio cônjuge e depois os colaterais, que seriam os primos, tios, irmãos em si. Então, o Código veio trazer essa ordem ali, chamada Ordem da Vocação Hereditária, essas pessoas, né, que o Código entende que são os herdeiros ali. Os herdeiros legítimos são esses, então? Exato. Os herdeiros legítimos são todos aqueles que estão nesse rol. Então, ele começando desde o descendente, indo para o ascendente, chegando inclusive até os colaterais, com o limite de 4º grau, que seria ali os primos, tios avós e sobrinhos netos. Doutora Fernanda, vamos falar então agora de um assunto que ninguém gosta muito de falar, que é o planejamento sucessório, mas que é muito necessário, não é mesmo? Explica pra gente como é que funciona. Bom, é complicado de falar porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura péssima. Morte não é um assunto que deve ser falado. A gente não tem esse costume de discutir morte. A gente sabe o que vai acontecer, não sabe quando e não gosta de conversar a respeito. Então, o planejamento sucessório nada mais é do que essa discussão. A tentativa de prever como que vai ficar a situação dos bens, das dívidas, dos herdeiros, como que eles vão ficar amparados, se vão ficar amparados ou não, quando um dos parentes chegar a falecer. Tá? Então, a ideia do planejamento sucessório é tentar diminuir os conflitos, diminuir a disputa que fica quando alguém parte, como que vai ficar os bens, quem vão ficar com os bens, quem vai administrar os bens. Então, o planejamento sucessório ele tem esse objetivo de dirimir esses conflitos que ficam quando a pessoa falece. Pode ser atualizado sempre, né, doutora Fernanda? Mudou alguma coisa na situação familiar ali, adquiriu um novo bem, atualiza. Sempre que tiver necessidade de atualização, né, todas as vezes que alguém me pergunta quando que eu tenho que fazer o planejamento sucessório? Hoje, senta, vamos conversar. Então, geralmente, a gente tem que sempre estar conversando, até porque a situação das pessoas, elas mudam, elas são bem dinâmicas, todo dia estão mudando. Então, às vezes aparece um filho novo, às vezes a pessoa divorcia, às vezes contrai um novo casamento. Então, isso sempre tem que estar sendo conversado e sempre tem que estar sendo atualizado na medida que for necessária essa atualização. E a reforma tributária teve alguma influência aí nesse planejamento? Teve. O principal impacto do planejamento sucessório é no imposto. E aí, esse imposto, quando eu estudava, era chamado do ITCMD. Aí, agora, a gente chama de ITCD, ITD, tanto faz. O maior impacto do planejamento sucessório é na parte tributária. E a reforma tributária ela tem basicamente 3 impactos aí no planejamento sucessório. Primeiro, a questão da alíquota progressiva.
Hoje a gente tem uma alíquota fixa, dependendo do estado, né, que o estado determina qual seria essa alíquota. E a maior alíquota que a gente tem hoje é em torno de 8% sobre o patrimônio que será transmitido. Com a reforma tributária, a gente vai ser implementado aí a alíquota progressiva. O Estado ele vai poder aumentar ou diminuir conforme um aumento ou a diminuição do patrimônio, chegando até, às vezes, a ter a isenção do próprio imposto. A outra hipótese que tem na reforma tributária é a questão de quem vai receber, qual Estado vai receber o imposto. Hoje, quem recebe o imposto vai depender do bem que está sendo transmitido. Se for bem imóvel, é o Estado da localização do bem. Mas se for móvel, hoje quem paga é o imposto, é o Estado que recebe, no qual está sendo aberto o inventário. Então, o processo de inventário é iniciado no Estado X, Y, Z, o Estado X, Y, Z vai receber esse imposto. Com a reforma tributária, isso vai ser deslocado, vai ser necessariamente no último domicílio do falecido. Então, tem essas mudanças. A última vai carecer aí de uma legislação que complemente, porque vai falar sobre, aí acho que o Marcelo sabe mais do que eu, sobre a questão dos bens de estrangeiros. Então, a ideia é justamente, bens que estão no estrangeiro, falecido, eu tenho direito ou não tenho? A nossa legislação ela é um pouco temerária com relação a essa questão, porque a gente não consegue legislar fora. E como é que fica isso? Então, a reforma tributária, ela quer, sim, tributar a respeito desses bens que estão no estrangeiro, mas ela vai depender de uma legislação complementar, porque a nossa legislação não tem competência para ir fora do país. Mal a gente está conseguindo adaptar as questões nacionais. Então, ela tem que ter essa legislação complementar a respeito dessa questão. Mas temos aí 3 principais impactos da reforma tributária com relação ao planejamento sucessório. Então, vamos falar sobre bens no estrangeiro e também a herança, né, de estrangeiros. Como é que fica quando tem filhos aqui? Explica pra gente, doutor Marcelo. Sempre que a gente fala de herança no estrangeiro ou quando a pessoa falece no estrangeiro e tem patrimônio aqui no Brasil, é sempre uma dificuldade. Por quê? Porque cada país tem uma legislação diferente sobre o tema, tem bases tributárias diferentes. O que nós temos é da lei de introdução aqui dentro do direito brasileiro, que vem dizer que se existem bens no Brasil, né, é a legislação brasileira que vai regulamentar essa sucessão, exceto se a legislação do estrangeiro for mais benéfica para o cônjuge ou para os filhos. Mas, como regra, eu teria que ter 2 inventários. Um no país que tem a outra parte do patrimônio ali da pessoa que faleceu e o outro aqui no Brasil. E como colocado também pela professora Fernanda, essa acaba sendo uma discussão muito grande aí, porque existe essa questão das alíquotas tributárias, então nós vamos depender de uma legislação específica aí para tratar sobre esse tema. Se já é complicado o suficiente com herança só no Brasil, imagina quando envolve outros países, né? Sim, muitas das vezes acontece essa questão de você ter uma alíquota muito inferior em outros países e as pessoas tentam levar essa discussão para lá. Mas a lei de introdução, né, do direito brasileiro vem dizer que quando temos patrimônio no Brasil, vamos usar a legislação brasileira, exceto na exceção lá da esposa, né, do filho, e ter uma legislação mais benéfica. E nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. O que acontece no caso da morte de uma pessoa que tenha patrimônio e não deixou testamento? Doutor Marcelo, o que acontece? Se não tiver testamento, aí nós vamos seguir a ordem do 1829, que são, né, aquela ordem lá dos herdeiros necessários. Marcelo, a pessoa não tem nenhum até o 4º grau, né? Ou seja, o parente, não tem primos, tios avós, sobrinhos, netos. Aí, nesse caso, se não houver um testamento, a herança ela vai ser declarada vacante e depois ela vai para o Estado. Doutora Fernanda, e quais são as vantagens e desvantagens de criar, por exemplo, uma holding familiar para administrar esse patrimônio? A holding familiar está em voga também. Todo mundo quer fazer um planejamento sucessório, todo mundo quer fazer uma holding familiar. Acho que é pelo nome, holding familiar. Mas a ideia da bonito o nome, né? Fica demais, né? Fala, o que você fez no planejamento sucessório? Não, hoje eu fiz uma holding familiar. A holding familiar nada mais é que uma empresa que você vai montar com os seus familiares. E aí a gente já começa a ver um pouquinho das desvantagens. Por quê? Se é uma empresa com parentes, a gente tem que ter muito cuidado para fazer essa empresa. Então, a holding familiar ela tem algumas vantagens. Quais as vantagens? Primeiro, todos os parentes eles entram como sócios em pé de igualdade. Isso já é muito bom, porque geralmente a gente não gosta de falar, mas geralmente tem um filho preferido, um filho que não é muito preferido, filhos que às vezes não são daquele casamento e acabam tendo essas disputas. Quando a gente faz uma holding familiar, todo mundo entra na mesma condição de igualdade. Outro benefício da holding familiar é a questão de tributos.
eu vou pagar muito menos tributos do que se eu não fizesse a holding, se eu não tivesse esse planejamento sucessório de holding familiar. A outra questão também é a possibilidade de eu aumentar o meu patrimônio ao longo da administração dessa holding. Então, na verdade, a holding familiar ela vai ser benéfica se você tiver um planejamento anterior e também se eu tiver patrimônio suficiente para fazer uma holding. E aí começam as desvantagens. A desvantagem de uma holding familiar é você fazê-la de forma a não planejar. Então, eu preciso primeiro ir atrás de um contador, de um advogado, de um administrador. Eu não posso simplesmente abrir a empresa e deixar com que ela ande sozinha, não. E vai ter que pagar os tributos enquanto ela existe também, justamente. Né? E quanto mais lucro ela der, mais planejamento eu vou ter. E que chegue, né, até mesmo a valer a pena financeiramente, né, como a professora Fernanda colocou. Muitas vezes a pessoa quer fazer a holding, mas na hora que vai fazer a análise contábil, fiscal, etc., acaba que não é vantajoso e acaba sendo um prejuízo ali. Então, hoje se fala muito em holding familiar, mas tem que ter muito cuidado de fazer uma análise prévia para realmente saber se naquele caso concreto é necessário ou não. E antes do intervalo, eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Como a doação em vida encaixa no planejamento sucessório? Doutora Fernanda, é uma opção também? Sim, a doação em vida também é uma opção. Na verdade, entre as opções de planejamento sucessório, a doação em vida, o seguro de vida, a previdência privada são entre as mais simples. A doação nada mais é do que você transferir para aquele parente que você tem interesse, os bens que você acha que seriam interessantes. O único problema da doação é que a gente tem que ter um cuidado em fazê-la. É um contrato, como qualquer outro contrato. O ideal é que ele seja público, registrado em cartório. E aí a gente tem um pequeno probleminha. Eu não posso doar tudo que eu tenho. 50%? Apenas 50%. Então, eu só posso doar 50% do que eu tenho. Então, eu vou, primeiro, verificar se eu tenho os herdeiros necessários, como o professor Marcelo falou. E esses herdeiros necessários, eu tenho que guardar a parte deles. Passando desses 50% dos herdeiros necessários, aí eu posso doar para quem quiser, inclusive mais uma parte para um herdeiro necessário que eu achar mais interessante. A única questão também que fica é a parte tributária. Eu tenho que pagar o imposto de transmissão casa, morte e doação, que é o ITCMD. Fora isso, é extremamente possível a questão de doação com planejamento sucessório. Isso é importante ressaltar que nem todo mundo acha necessário, não sabe que é necessário, na verdade, né? Doou o bem ali, tem que pagar o imposto sobre ele, né, doutor Marcelo? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de um planejamento sucessório, como a professora Fernanda muito bem colocou, não é apenas um ato, né? Ele pode vir com um testamento, ele pode vir com a doação, ele pode vir com um seguro, com a previdência privada. Então, é só mesmo dentro do caso concreto que vai ser possível fazer essa análise e entregar ali o melhor resultado para ter efetividade, né? E vamos fazer uma pausa agora para o intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre direito sucessório e planejamento patrimonial. Sabe o que a legislação brasileira fala sobre transferência de bens de um indivíduo após sua morte? Sobre o tema, eu continuo conversando com Marcelo Batista de Souza, advogado e professor de Direito de Família, e também com Fernanda Passos Giovanelli de Oliveira, professora e advogada de Direito Civil. E eu convido vocês a assistirem uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre um fazendeiro sem filhos que deixou toda a sua herança para a criação de uma instituição de caridade. A repórter Amanda Mustafa conta essa história pra gente. O desejo de Ildefonso de Souza Menezes era que sua fazenda de mais de 5.000 hectares se transforme em uma fundação de ensino rural para ajudar a comunidade. O fazendeiro morreu no ano passado. Em agosto, o testamento chegou à Vara de Registros Públicos de Rio Branco. Segundo o documento, a instituição poderá abranger todos os níveis educacionais, além de atividades agrícolas, pesquisa, tecnologia, turismo e de preservação ambiental. O homem estipulou que a fundação deverá prover assistência aos irmãos e aos sobrinhos de primeiro grau, desde que seja declarada judicialmente a incapacidade deles para o próprio sustento. Eles só terão direito ao benefício se prestarem serviços à fundação.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Acre, as pessoas mencionadas para serem inventariantes indicadas para presidir a possível fundação estão sendo intimadas para se manifestarem, assim como os parentes vivos e o Ministério Público do Acre. Depois disso, o processo segue para homologação ou não do testamento, realização do inventário, levantamento das dívidas do espólio. Dependendo da apresentação de contestação ao documento, o caso pode ter seguimento ou sofrer alguma alteração. Doutora Fernanda, esse caso chama atenção porque, apesar de não ter filhos, o fazendeiro tem irmãos e sobrinhos. Nesse caso é diferente? Como é que fica essa história? Na verdade, como o professor Marcelo já falou, a gente só tem que se atentar para os herdeiros necessários. Como eu gosto de falar, necessário porque eles serão necessariamente herdeiros. Quem são? Cônjuge, descendente e ascendente. Então, são filhos, pais, avós. Como ele só tem sobrinhos e irmãos, eles não entram como herdeiros necessários. Então, ele pode dispor da herança dele como ele bem entender. Como ele fez um testamento e nesse testamento ele pegou os bens e deixou tudo para a criação de uma fundação, não há problema nenhum. Doutor Marcelo, em algum caso a lei possibilita que a pessoa não deixe a herança dela ali para filhos e parentes próximos, os herdeiros necessários? Quando nós temos os herdeiros necessários, só existem duas possibilidades do patrimônio não ir para eles, uma cota à parte. Seria no caso de indignidade, que são os casos ali que a pessoa, né, ela pode estar sendo condenada por um crime que ela cometeu contra o ascendente, contra o descendente, ou seja, são situações muito específicas do Código Civil, ou que ela tenha sido deserdada. A deserdação ela é feita em vida pelo autor da herança, mas depois ela tem que ser validada por um processo judicial. Então, se não há nenhum caso de indignidade e também nenhum caso de deserdação, os herdeiros necessários, eles vão receber minimamente 50% daquela massa patrimonial. E os outros 50%, aí sim poderia dispor. E o que pode levar uma pessoa a ser deserdada? A deserdação, ela está atrelada a situações muito graves que aconteceram ainda em vida, como, por exemplo, você deixar em abandono o autor da herança, sendo um filho, por exemplo, você cometendo ali um homicídio contra a esposa do autor da herança, contra outro filho, por exemplo. E nesses casos, já é automático, a herança não vai para eles ou é preciso um processo judicial também? Excelente pergunta. Em todas as situações que a gente tem a indignidade ou a deserdação, se faz necessário um processo judicial onde vai ter essa declaração ali de indignidade ou deserdação e, inclusive, por conta do caso da Suzana Richthofen, né, se alterou o Código Civil, onde agora o Ministério Público ele também tem legitimidade para ingressar com essa ação. Mas eu preciso de um processo judicial transitado em julgado para afastar ali esse direito à herança. Inclusive, no caso da Richthofen, ela foi presa e ela solicitou a herança dentro da cadeia. E aí o irmão dela, representado ali por outros presentes, até mesmo pelo próprio Ministério Público, é que deu entrada no processo para afastar, porque senão ela teria recebido, sim, a cota parte dela sem problema nenhum. Em 2017, doutora Fernanda, o STF afastou ali a diferença entre cônjuge e companheiro para efeitos de linha sucessória e também no caso de união homoafetiva, não é mesmo? Sim, na verdade o Supremo fez algo que já estava se esperando há muito tempo. Durante muito tempo ficou essa diferença entre quem era casado e quem só convivia em união estável. E tinha um artigo, acho que, se eu não me engano, 1790 do Código Civil, que tinha um tratamento diferenciado entre a sucessão de quem era companheiro e a sucessão de quem era cônjuge. No caso do companheiro, ele tinha um benefício em relação ao cônjuge. Ele tinha uma garantia de um recebimento maior do que o cônjuge quando ele concorria com os demais herdeiros necessários. O STF acaba considerando o artigo inconstitucional e fazendo esse ajuste equiparando, na verdade, uma situação fática que já existia há muito tempo na sociedade. E, em contrapartida, quando ele coloca em pé de igualdade tanto o cônjuge e o companheiro em relações heteroafetivas, ele acaba também puxando, na verdade, como, vamos dizer assim, um benefício a também as questões das relações homoafetivas. Então, na verdade, o que o STF fez foi o que a gente já esperava, né, até mesmo do nosso legislativo, a questão de equiparar as relações e não discriminar tipos de família. Porque, querendo ou não, a ideia de casamento e união estável, o principal objetivo, e a gente tenta bater muito disso em sala de aula, é constituir família. Viver em conjunto para dali constituir uma nova unidade da sociedade, uma nova família e dali ter seus frutos, suas brigas, seus planejamentos sucessórios, enfim. Quando o STF faz isso, na verdade, ele unifica e traz uma harmonia jurídica e legal
para o fato que já existia no dia a dia mesmo da sociedade. E nós vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Filhos adotivos têm direito à herança? Doutora Fernanda, filho é filho? Filho é filho. Dá um bom tempo já, a Constituição equipara os filhos e filho, independente, se é que a gente pode falar de origem, consanguíneo, adotivo, por afetividade, tanto faz. Filho é filho, não há discriminação, não há distinção de filho. Registrou, é filho. E filho tem direito à herança. E no caso dos filhos que não são registrados? Por exemplo, teve um filho fora do casamento, não assumiu ou nem sabia, doutor Marcelo? Funciona da seguinte forma, né? Como a professora Fernanda colocou, né? Para a Constituição, todos os filhos são iguais perante a lei. Quando não se tem o registro, se deve buscar primeiro, através de uma ação de investigação de paternidade ou, no caso, um reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetivo, e a partir do momento que tiver no registro de nascimento, aí sim ele passa a ter os mesmos direitos. O que acontece, por vezes, é do inventário começar antes desse filho ser descoberto, ou então antes desse filho, por exemplo, aparecer. E aí, nesse caso, né, pode-se pedir dentro do inventário a reserva de quinhão, ou seja, a cota parte ali dele, e se faz a ação de investigação de paternidade ou de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Quando se termina esse processo, aquele quinhão já está ali devidamente resguardado. E caso esse processo não seja reconhecido, essa paternidade, esse quinhão volta para o monte e será dividido igualmente entre todos os demais herdeiros. E se, por exemplo, a herança já foi dividida, os herdeiros já receberam a parte deles e, de repente, aparece um filho que não se sabia? O que acontece? Nós temos ali a chamada petição de herança. É o processo pelo qual esse herdeiro sonegado, ele tem um prazo ali, que são um prazo de 10 anos para intentar essa ação. Passado esses 10 anos da abertura da sucessão, realmente aí não teria mais como. E o divórcio, doutora Fernanda, ele impacta no processo sucessório, hein? Bom, temos que analisar aí o regime de bens. Se a conversa sobre planejamento sucessório aconteceu antes, os bens vão estar resguardados, dependendo do regime de bens, vai adentrar ou não a questão da partilha de bens. Na verdade, a questão do planejamento sucessório era algo que só era discutido mais com pessoas com mais idade, que já tinham acumulado uma boa parte de patrimônio, mas depois da pandemia e com as recentes mudanças de pensamento, dessa questão de não precisar mais ficar casado ou ficar junto até o fim da vida, muitos jovens já têm pensando sobre planejamento sucessório, visando justamente essa questão de possíveis futuros divórcios. Então, eles já planejam, fazem um planejamento sucessório, e aí acredito que a holding não seria o mais adequado, mas uma previdência privada, uma doação ou até mesmo um seguro de vida, e acaba resguardando o patrimônio daqueles herdeiros necessários, principalmente filhos e pais, e aí os bens advindos do divórcio, advindos do casamento, quando do divórcio, analisando o regime de bens adequado, é feito sem nenhum tipo de impacto e nenhum tipo de problema quanto à relação ao planejamento sucessório. Muitas vezes muitas vezes acontece dos próprios pais fazerem um planejamento sucessório sem saber. Quando eles fazem ali, por exemplo, uma previdência privada ali para o seu filho, quando eles fazem um seguro de vida ali para o seu filho, quando eles fazem um testamento, isso já é um planejamento sucessório. Então, quando a gente fala de planejamento, são esse conjunto de medidas. Isso é muito importante, né? As pessoas não gostam de falar de morte, mas é importante para poder deixar tudo certinho e evitar briga, né, doutora Fernanda? Exatamente. Como a senhora já falou aqui. Como eu já falei, geralmente todo mundo está tudo certo até acontecer o evento morte. E aí, quando acontece o evento morte, temos um outro problema. Além de não ter sido conversado antes, ninguém quer falar a respeito, pensando assim, vou ofender papai, vou ofender mamãe, vou ofender meu irmão, vou ofender minha tia. Não. O planejamento sucessório é importante antes e pós-morte. Sempre é importante a gente conversar sobre esses aspectos, independentemente do que você está pensando. Você conversar sobre planejamento sucessório não é você desejar a morte de um parente querido, negativo. É justamente você honrar a presença desse parente querido. E a vontade dele, né? Exatamente, a vontade dele com relação aos bens que ele deixou e que ele constituiu ao longo da vida. Isso começa a mudar, doutor Marcelo, depois da pandemia, por exemplo, que as pessoas tiveram uma noção de que são mais suscetíveis a doenças, a vírus que a gente nunca imaginava. Estão pensando mais nesse assunto?
Sem dúvida. Conforme nós falamos aqui ao longo do programa, né, o brasileiro ele não tem a cultura de falar de morte. Muitos estados até, né, quando se fala ali de morte, né, fala assim, falar sobre isso atrai, né? E isso acaba com que o Brasil ele é um país que tem pouquíssimo planejamento sucessório, pouquíssimos testamentos, mas depois da pandemia nós já temos números que comprovam que está mudando cada vez mais. Então acho que as pessoas elas lidaram ali diretamente, né, com a perda de parentes próximos, com entes queridos, e também viram problemas que aconteceram ali na sucessão dos seus pais, avós, não querem que isso, né, passe para os filhos. Então, o planejamento sucessório, ele traz, além dessa economia financeira, ela traz também essa harmonização ali entre os herdeiros, sem dúvida alguma. Bom, nosso programa de hoje chegou ao final. Doutora Fernanda, doutor Marcelo, muitíssimo obrigada pela presença aqui e por todos os esclarecimentos. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!